Shalom, mulheres. Que alegria que eu vim aqui na terra de vocês. E graças a Deus, Deus bom comigo. Não está aquele frio, porque meu couro aqui não está muito curtido não. Eu sou uma goiana. Quem conhece aqui, tem alguém de Goiás? Daquela terra quente lá? Ninguém aqui. Eu sou de uma terra muito quente. Morei no norte do país, em Belém do Pará, que é uma chaleira 365 dias por ano, muito, muito quente. E agora eu moro há 35 anos, desde que eu me casei, eu moro em Ribeirão Preto, a região mais quente do estado de São Paulo. Então eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, Deus está sendo tão bom, irmãos. Em julho, comecinho de julho, final de junho, a gente veio aqui para o casamento da filha de uma amiga. E eu falei, meu Deus, eu não tenho nem roupa de casamento de frio, o que vai ser de mim? Chegamos aqui, um calor, irmãos, eu estava de alcinha. Eu falei, ai Deus bom. Aí a gente tinha programado ir para Gramado, desfrutar, né? Chegar até aqui, falar, vamos dar um pulinho. Eu, meu marido, meu filho e a minha norinha. Chegamos lá, um calor. Minha nora tinha trazido todos os seus casacos, seus 2 casacos que ela tinha conseguido emprestado, porque Ribeirão Pretano não tem casaco, com a sua estola. Eu falei, amiga, guarda a estola, aposenta o casaco, que a gente vai ficar aqui nesse calor gostoso que papai providenciou. Então Deus acho que está cuidando de mim. Espero que continue assim, papai, porque eu não tenho esse couro curtido que nem o de vocês aqui para um frio. Queridos, para quem não me conhece, eu sirvo ao Senhor em Ribeirão Preto como pastora há 35 anos, do lado do meu marido, que é a minha melhor parte, a parte mais linda, mais maravilhosa, um dos homens mais admiráveis que eu já conheço nessa terra. Um dos homens mais corretos, de caráter, de integridade. Como eu sou privilegiada de poder conviver com esse homem há 35 anos. Servimos o Senhor ali levantamos uma igreja linda e outras dezenas de igrejas pelo Brasil, fora. Nós temos umas 13 igrejas na Índia, olha que legal, na região mais pobre da Índia. Temos igreja na Espanha e aqui no Brasil, em vários lugares. E quando eu lembro que tudo começou com uma adolescente de 17 anos e um jovem de 21 anos, eu falo, esse Deus é incrível. O que Ele faz não depende de nós, depende da nossa disposição, querido, do nosso sim. Quando eu olho para trás e falo, foi lá que, como Deus foi capaz de entregar para nós um projeto. A gente não pensava que seria um projeto tão grande assim. Talvez se Deus revelasse, por isso que Deus não revela tudo que Ele tem para nós, senão a gente fugiria. E por que Deus foi confiar em 2 adolescentes, algo tão maravilhoso? Eu falo, é porque não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o seu histórico, é sobre o poder dele em você, sobre o amor que Ele tem por você, sobre o propósito que Ele colocou na sua existência. Então não é sobre você, é sobre aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Nós temos 2 filhos, Monique e Gabriel. Monique é mais velha, tem 29 anos, é médica em São Paulo. Eu acho que esse final de ano ela volta para Ribeirão Preto. E o Gabriel, meu filho mais novo, com 26 anos, casado no final do ano e ordenado pastor no começo desse ano. Alguém que vai levar adiante, um menino muito especial, o legado que Deus tem nos dado no ministério. Ou seja, eu sou uma mega super bem-aventurada, exatamente como você. Talvez você olhe para a sua história e fale, não, Mônica, eu não tenho uma história assim, talvez a minha família não é tão assim, porque eu estou te contando a parte boa. Todo mundo tem na vida, né, uma parte que a gente colorida, que a gente gosta de mostrar, e aquela que não é tão bonita assim. Bom, além desses 2 filhos, eu costumo andar com esse 3º filho aqui, Indesistível. É um livro que Deus me deu, que nasceu de uma ministração para a nossa liderança. No retiro que nós fazemos para líderes, nós ministrávamos essa palavra aqui em cima da vida de Elias. Já ouviram falar de Elias, o grande profeta Elias? Outra vez que eu vim aqui, eu não trouxe o livro ou não? Ainda não tinha. Profeta Elias. Profeta Elias foi aquele que multiplicou comida, ressuscitou mortos, fez descer fogo do céu,
chegou para o rei Acabe e falou: Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. Ele tinha uma autoridade, uma intimidade com Deus, um homem de milagres, de autoridade, não tinha medo de nada nem ninguém. Nada nem ninguém, nada perturbava. Elias continuava seu propósito. Mas no dia que ele fez descer, cair fogo dos céus, e depois o fogo lambeu o sacrifício que ele tinha feito a Deus, ele tinha desafiado naquele dia 450 profetas de Baal, que primeiro tentaram fazer cair o seu fogo, mas não caiu. Mas quando Elias clamou a Deus, o fogo desceu. Então Elias matou os 450 profetas de Baal e foi para casa feliz, tranquilo. Ele não tinha medo de nada. Enquanto os 450 profetas de Baal clamavam para descer fogo, porque Elias desafiou o povo, falou: vocês vão ver hoje, povo de Israel, quem é Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, primeiro os profetas de Baal clamaram aos seus deuses. Os seus deuses eram de profetas de Baal, mas tinha outros, de outros deuses ali clamando. E clamaram, se cortaram, não acontecia nada. E aí, quando Deus respondeu com fogo, e começou um avivamento, porque o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias partiu para cima dos 450 profetas de Baal e matou os 450 e foi para casa. Ele ridicularizava os profetas de Baal, falava: clama mais alto, grita, quem sabe ele está dormindo ou viajando. Para ele, normal. Mas ele dormiu e amanheceu com um correio, com uma cartinha, um aviso. Era a maldita Jezabel, aquela casada com Acabe, rei de Israel, mas Jezabel era pagã, adoradora de Baal. E ela mandou um recado para Elias: Elias, eu vou fazer com você até amanhã o que você fez com os 450 profetas de Baal. A Bíblia fala: e Elias, temendo, fugiu, ficou 40 dias sem querer comer, entrou numa depressão profunda, desistiu de Deus, do povo, do ministério, da família, desistiu da vida, e ele só queria morrer, clamava por morte, ele queria morrer. E Deus está aqui olhando. Entrou Elias em uma caverna, pediu a morte para si. E eu fico pensando que esse Elias meio bipolar parece, porque nada contra, né? Mas assim, uma hora ele quer fugir de Jezabel, porque Jezabel quer matá-lo. Aí outra hora ele está pedindo para morrer. Se eu sou Deus, eu falo: volta, você quer morrer? É só voltar, né? Para Jezabel completa a obra. Então Elias estava numa confusão emocional, numa angústia, numa tristeza e numa depressão. E ali na caverna ele estava, mas o Deus indesistível, aquele que nos fez com um propósito, aquele que nos fez para Ele, foi lá naquela caverna e perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? E a resposta esperada para uma pergunta tão simples, tão curta: que fazes aqui, Elias? A resposta deveria ser: não, estou aqui fugindo de Jezabel, que todo mundo pensa que Elias deveria ter respondido, mas Elias não respondeu isso. Elias dá outra resposta, explicando o seu motivo, o porquê estava na caverna. E ele começa apontando não para Jezabel, ele aponta para ele mesmo. Ele fala: sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. O que tem a ver? Deus está falando: Elias, que fazes aqui na caverna? Elias responde: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Parece que não combina a pergunta com a resposta, né? Mas tem tudo a ver. E você precisa entender o que estava no coração, aqui engatado de Elias, situações mal resolvidas, que quase fizeram Elias perder tudo na vida, inclusive a sua vida, o ministério, o fim glorioso. Sabe como Elias terminou sua vida? Sendo trasladado, sem provar a morte, numa carruagem de fogo para o céu, só ele e Enoque. Porque Deus foi lá naquela caverna naquele dia, assim como Deus vai entrar hoje na sua caverna e no seu deserto. Ele não desiste de nós. Você pode desistir, mas Deus não vai desistir. A Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus continua com um propósito para o qual você nasceu. Ele não vai desistir disso. Não importa o seu deserto, não importa as suas dificuldades, as perseguições. Deus falou: Elias, eu não estou entendendo porque você está aqui. Tem tanta coisa para você fazer lá fora. Esse aqui não é o seu lugar. Mas Elias tinha pesos, ele vinha correndo, embaraçado em muitos pesos. O subtítulo desse livro aqui é: livre-se dos embaraços que podem impedir a sua carreira de sucesso. Na verdade, Elias vinha correndo a carreira de sucesso. E que sucesso!
um homem que enfrentava todo mundo, um homem de milagres, de autoridade, de intimidade, uma carreira de sucesso. Mas ele vinha correndo a carreira de sucesso embaraçado em vários pesos, questões emocionais mal resolvidas. Que questões são essas? Que eu e você precisamos resolver no dia a dia. São essas questões que nos tiram do propósito, que podem fazer a gente perder a nossa família, o nosso chamado, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a paixão por Deus, a paixão pela vida. Que questões emocionais são essas que pode tirar eu e você da carreira de sucesso que Deus escreveu para mim e para você, para a gente viver? Que questões é essas? O que quase arrancou Elias, o grande Elias, das grandes bênçãos, do favor, do propósito, da vontade de Deus? O que? Por exemplo, quem aqui já se decepcionou com as pessoas? Eu estou vendo algumas mãos aqui abaixadas. Você que não levantou a sua mão, não precisa se sentir excluída, não. De repente a pessoa pode estar pensando: nossa, eu sou a única. Não, mais cedo ou mais tarde você vai ser recebida no clube. Quem aqui, por exemplo, já fez tudo certinho? Orou, investiu, perdoou, deu mais chance, fez tudo certinho e no final deu tudo erradinho? Ou é um concurso, ou é na família, ou na igreja, ou no ministério, um sonho seu. Você achou que ia dar certo, afinal de contas você fez tudo certinho, no final deu erradinho. Frustração com os resultados. Talvez você já frustrou com os resultados. Essas eram as questões que estavam dentro de Elias. Como eu sei disso? Pelo que Elias falou. Foi Elias que falou. Quando Deus perguntou: o que fazes aqui? Ele começou a vomitar um monte de coisas mal resolvidas que estavam arrancando ele da carreira de sucesso. Irmã, Deus tem uma carreira de sucesso para você. Ele não está brincando de ser Deus. Ele não está brincando com a sua vida terrena. Ele te trouxe aqui porque você está nessa terra só porque Ele quis. Não, Mônica, foi porque meu pai namorou minha mãe. Não. A gente conhece muita gente que namora, e homens com mulheres, e não conseguem ter filhos, porque quem dá a vida é Deus, assim como quem tira é Deus. Talvez teu pai e tua mãe tentou tirar a tua vida, mas quem dá a vida e quem tira é Deus. Então você só está aqui por causa de um propósito. Elias estava com muitas situações mal resolvidas. O que você precisa é resolver as situações da sua alma, para não perder a grande bênção da sua carreira de sucesso. Bom, aqui fala-se de medo, frustração com os resultados, sobre perdas, negativismo, prisões do passado. Tudo isso estava na vida de Elias. Eu posso te provar, mas eu não vim para falar de Elias hoje. Eu vim para falar sobre florescer no deserto. Também ali atrás os livros estão ali. Eu só trouxe esse, poderia trazer mais, mas como eu só vim com uma mala, não tem muitos ali, e só tem esse, porque meu marido, na verdade, é o grande escritor, meu referencial, mas eu não consegui trazer os livros dele. Mas eu trouxe algumas confecções, algumas camisetas, batas. Eu estou vendo ali, parece que veio um macacão também, que você pode levar uma mensagem que pode edificar, que pode proclamar o reino, o nome de Jesus. Eu posso garantir para você, você pode até achar uma malha igual a essa, mas melhor você não vai achar. Eu já fiz cotação em tudo quanto é lugar, porque essa malha aqui, um fornecedor que faz para nós, eu falei: me dá essa malha aí, antes de começar a vender essa malha. Eu falei: eu vou tentar achar um preço melhor, e enviei para vários fornecedores. Eles falavam: o preço melhor eu tenho, mas essa malha eu não consigo, essa malha eu não consigo. Irmãs, essa malha você vai usar até você enjoar. Na hora que você for dar para alguém, a camiseta está boa, está nova. Eu te falo porque eu tenho algumas que é isso, quer acabar, a camiseta não acaba. Bom, tá lá, tem vários modelos. Isso tudo eu trouxe para servir vocês, ok? Abra sua Bíblia. Não precisa abrir, porque você já abriu esse versículo hoje. Isaías. Eu falei: não é possível que a pastora Eliane vai começar a pregar, já vai começar a pregar a minha mensagem. Isaías capítulo 32, versículo 15. Diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Queridas, quer você queira ou não, você vai ter que atravessar desertos na vida, porque os desertos, eles constroem tanto quanto
os pomares. As montanhas, elas formam tanto quanto os vales. As duas situações são importantes nas nossas vidas. Se a gente pudesse passar por essa vida sem os desertos, não seria a 8ª maravilha do mundo? Não, não seria. Porque o nosso Deus, que nos ama tanto, Ele é o Pai perfeito que só quer o bem para os seus filhos. Ele inclui na nossa trajetória alguns desertos. Ele falou que nós passaríamos por tribulações nessa vida. Ele prometeu para nós. Mas você tem que entender que o deserto tem um propósito. Que quando você entrar no deserto, o deserto que Deus permite que você passe, o deserto que Ele traz, Deus traz o deserto, ou seja, a gente vai ver alguns exemplos. Quando nós entramos no deserto que Deus traz, você pode ter certeza que Ele entrou na sua frente, e que Ele é seu escudo, é sua retaguarda, e que aquele deserto vai acrescentar na sua vida, não vai te destruir, e que por seu intermédio você vai ver esse deserto florescendo. É o que diz a Bíblia aqui, que quando vier o Espírito, quando o Espírito de Deus desce no nosso deserto, então o deserto se torna em pomar, e o pomar será tido por bosque. O que precisa acontecer? Às vezes você fala, Mônica, eu não estou aguentando esse deserto que eu estou passando, seja na vida financeira, na sua saúde, nos relacionamentos, na profissão. Parece que está chegando o fim, não tem mais, está dando para trás, está dando ré. Sabe o que precisa acontecer? O deserto vai ser deserto até que, fala comigo, até que. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala, minha irmã, é só até que o Espírito lá do alto desça no seu deserto. Não tem deserto que prevaleça sobre o Espírito lá do alto. Quando o Espírito lá do alto desce, Ele transforma qualquer deserto. Estou falando qualquer porque eu estou querendo me referir ao seu deserto. Mônica, o meu deserto são de anos. Anos que eu venho lutando com essa enfermidade. Anos que eu venho lutando com esse relacionamento. Esse deserto não tem mais jeito. Até que, fala comigo, até que desça lá do alto o Espírito. E então esse deserto, você vai ver fruto no meio do deserto, flores no meio do deserto. A gente sempre tem uma desculpa, né? O nosso deserto é a desculpa para a gente não apresentar as flores e os frutos. Minha vida tem sido muito difícil, eu não tenho apoio da minha família, eu não tive oportunidades na vida, eu não tenho recursos, o meu pastor não me apoia, meu marido não me apoia. Nós sempre temos muitas desculpas. Tentaram puxar meu tapete no meu trabalho. É por isso que está assim minha vida. Como se a nossa vida estivesse à mercê do nosso deserto. Você acha mesmo que é o seu deserto quem vai determinar o que você vai viver? Na minha vida não. Quem determina o que eu vou viver não são as circunstâncias, e muito menos as pessoas, quer elas gostem ou não de mim. Quem determina o que eu vou viver é Deus. Eu nasci com os meus dias escritos e determinados. Eu não vou me culpar ao meu deserto, eu vou enfrentar o meu deserto, e enfrentando o meu deserto com o Espírito lá do alto, eu vou ver as flores e os frutos. Eu vou ter fruto no meu deserto. Quando o Espírito lá do alto está em mim, o meu deserto é frutífero. Esses dias tivemos uma conferência, já tem um tempo, na Semana Santa, pastor Cláudio Duarte esteve nos ministrando na nossa principal conferência, e ele falou uma coisa que eu falei, uau, fiquei pensando a princípio, eu falei, é isso. Ele falou assim, olha, o mais difícil para Davi não foi enfrentar Golias. Você não vê Davi falando, será que eu vou? Eu acho que não, eu acho que ele é maior, eu acho que eu não vou conseguir, é melhor ficar quieto, é melhor eu não enfrentar esse deserto, essa prova, essa tribo. Você não vê Davi titubeando em momento nenhum, ele foi numa boa. Quem pensa que é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo? Foi e derrotou. Ele falou, o mais difícil para Davi não foi derrotar Golias, o gigante Golias, foi conviver com seu inimigo Saul. Eu fiquei pensando naquilo, falei, uau, porque é verdade, às vezes nós temos fé. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode transformar. E quando Deus fala assim, não vou curar por enquanto,
não vou transformar por enquanto. Será que o seu deserto vai secar a sua raiz? Você vai morrer no seu deserto ou você vai permanecer até que o Espírito lá do alto desça sobre você e você veja as promessas se cumprindo? Então o mais difícil muitas vezes não é nos mover para eliminar o inimigo, para sair do deserto, é saber passar o deserto florescendo e dando frutos. É não morrer num deserto. Esse é o grande desafio para nós. Eu acho graça, a Bíblia fala de uma história que Jesus estava passando por Samaria. Vocês sabem, os samaritanos não se davam com os judeus. Vinha Jesus e os seus discípulos e não deixaram Jesus passar. E João se enfureceu, falou: Jesus, deixa comigo. Se o Senhor quiser, eu faço descer fogo dos céus e destruo essa raça, acabo com os samaritanos. Pensa num homem de fé, Liane. Imagina um homem falar: eu posso fazer descer fogo do céu e destruir os samaritanos. Não tinha fé esse homem. O João cheio de fé. Mas o dia que Jesus estava falando sobre perdoar aquele que lhe ofende, os discípulos perguntaram: quantas vezes? 7 vezes? Ele falou: não 7, 70 vezes 7. Sabe o que eles responderam, os discípulos? Aumenta-nos a fé. Para conviver com quem está me machucando, me ofendendo, eu preciso de fé para derrotar o samaritano, destruir, matar. A fé estava em dia. Mas para conviver com aquele que te fere, eu preciso de fé. O que você precisa é de fé, é do Espírito lá do alto. O seu deserto não vai matar você. Você vai prevalecer sobre o seu deserto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 14 diz a respeito desse deserto, que ele não vem para nos destruir. Olha o que diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quando nós vamos para um deserto ou para o meio de um fogo, de uma prova, não é para destruir. Se destruir é porque não tinha ouro. Muitas vezes a pessoa fala: sabe por quê, pastora, que eu saí da igreja? Por causa do fulano, por causa do meu marido, por causa de você. Não, você saiu por causa de você. Por causa de você, são as nossas decisões, as nossas escolhas. A prova só revelou. A prova vem revelar. A gente estava falando disso hoje no carro. Passamos por pandemia, estamos passando por essa crise política, ideológica, econômica no nosso país. Muito mais perseguição vai vir. E sabe por quê? Porque é um fogo que precisa vir sobre as nossas vidas, mostrar que obra eu tenho dentro de mim. Será que eu amo mesmo o Senhor? Será que você ama mesmo o Senhor? Será que você está aqui por causa dele? Ou por causa de você? Por que nós estamos aqui? Por que adoramos? Por que servimos? Por que viemos a uma conferência dela? Você, não, Mônica, eu também sou necessitado. Eu venho porque eu necessito dele, com certeza. Mas e se ele não fizer aquilo que eu quero, o que eu acho que eu preciso? Eu continuo ou ele tem que me servir? Eu estou aqui porque ele tem que me servir. Irmãos, o convite do evangelho, do único cristianismo que existe, não é que Deus tem que nos servir, é que nós somos chamados para sermos seus servos. E o fogo vai revelar se somos servos ou não, quem está no trono das nossas vidas. Então as provas são importantes. Deus até sabe o nível que tem dentro de nós, se é madeira, feno, se é palha, se é ouro. Deus sabe. Quem não sabe somos nós. Então ele permite para falar: você está vendo? Chegue-se mais, busque o Espírito lá do alto. É para isso que Deus, é por causa disso que Deus permite. Jesus viveu uma parábola. Um dia Jesus estava passando com os seus discípulos e estava com fome. E ele viu de longe uma figueira. Figueira é aquele posto de gasolina numa estrada que não tem nada. Era figueira, o que tinha.
Jesus olhou, não sei se tem aquela rede Graal por aqui, tem não, que é muito famosa lá em São Paulo. Eu costumo falar que a figueira era o Graal de Jesus. Falou, ai, tá chegando, sabe quando você chega apertado assim, ai, o Graal, né? Você mal consegue chegar, com vontade de fazer xixi, com fome. Aí Jesus chega na figueira morrendo de fome, procura figos e não acha. E sabe o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira e fala, nunca mais nasça figo de ti. Isso está em Marcos, está em Mateus 21, 18, 19. E o mesmo episódio narrado por Marcos 11, 12 a 14 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Fala comigo, não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Na versão de Mateus fala, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, morreu. Agora eu não sei se você prestou atenção, eu vou confessar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu li esse texto, eu passava rápido, eu nunca parava para meditar nele, com medo de pecar, porque eu falava assim, meu Deus, esse texto não me encaixa legal, não me desce muito bem, porque Jesus se aproxima da figueira com fome, querendo figos, porque ela está cheia de folhos, não acha figos, porque não era tempo de figos. Marcos narra isso com clareza. E Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela morre. Você entende isso? Isso te desce bem? Eu tinha uma dificuldade com esse texto, não é só com esse não, com outros também. Ainda bem que quando o Espírito Santo vem, ele pode revelar a palavra do Senhor. Por que Jesus fez isso? Fala, os seus discípulos ouviram. Na verdade, Jesus queria passar um ensinamento. Todo tempo Ele espera encontrar em nós um fruto que o alegre. Todo tempo. Hoje, eu sei que você está passando por lutas, mas não importa que luta é e o tamanho dela. Hoje, Jesus, desde a hora que você levantou, Jesus está olhando para você, querendo encontrar um figo doce, algo que o alegre, que o agrade. Um muito obrigado, uma adoração. Fala, Senhor, obrigado porque eu estou viva, obrigado porque eu tenho uma casa. Talvez algumas de vocês vieram para cá, só Deus sabe como, e Ele está hoje aqui comendo do seu figo. Não é tempo de figo, porque afinal de contas, só você sabe o que você vem passando. Mas queridos, o que Jesus está falando é que haja fruto em você. O seu deserto não pode roubar o seu fruto, até que desça sobre nós o Espírito lá do alto. Foi assim na vida de José. José era o queridinho do papai, com a sua túnica talar comprida, colorida, de escrava. Ele era servo, ele ia servir seu pai, servir seus irmãos, porque afinal de contas era o queridinho, era o filhinho preferido. Parece que o fruto de José era pela posição, pelo que ele tinha. Não, porque o fogo foi aceso na vida dele. Vocês conhecem, seus irmãos o pegaram, o maltrataram, o venderam como escravo. E José foi literalmente para uma terra terrível, Egito, terra de desertos também, e viveu a escravidão. Ele não tinha sequer opção de escolha, vontade, nada, não tinha família, não tinha terra, longe da sua parentela, sem falar a sua língua, não tinha nada, não tinha escolha. O que você acha que José fez ali? A Bíblia fala que José deu o seu melhor. Não é incrível isso? Um homem todo machucado, ferido, rejeitado pelos seus irmãos, afastado do seu pai, sem explicação, e agora escravo, tratado como escravo. Sabe o que ele fez? Serviu com o seu melhor fruto no seu deserto. Ah, como Deus gosta de fruto no deserto, quando Ele se aproxima de nós, como Jesus espera colher os figos do nosso inverno, os figos do nosso tempo difícil. E aí vocês conhecem a Potifera, né, a esposa de Potifar, eu acho que devia ser a Potifera, dá em cima de José, ameaça, calunia contra ele, e por conta disso ele é jogado no cárcere, injustamente.
por ser fiel a Deus, por ser fiel ao seu patrão, ele vai parar no cárcere, faz tudo certinho e dá errado. Piora a situação dele. Agora ele não é só um escravo, agora ele é um escravo preso. Sabe o que ele faz? Você acha que ele morre nesse deserto de escravidão, de cárcere, de esquecimento, de humilhação, de vergonha, de injustiça? Você acha que ele morreu? Você acha que ele se revoltou contra Deus, contra as pessoas? Chega! O que está adiantando servindo esse Deus? Você acha que ele fez isso? Não. Lá no cárcere, José dá o seu melhor. E a Bíblia fala que Deus prosperou José na casa do seu pai, na casa de Potifar e no cárcere. Não me pergunte o que é um preso próspero, mas a Bíblia diz que José era próspero lá dentro da prisão. José tinha frutos no pior deserto da sua vida. Você está entendendo? Estou te dando alguns exemplos aqui para mostrar que o seu deserto não pode ser sua desculpa para falar assim: pastora, não conta comigo não, a situação está tão difícil. Eu conheço pessoas que no leito de morte, quando já tinham os seus dias contados, estavam evangelizando o paciente do lado. No leito de morte, Deus está lá comendo dos figos da pessoa. Irmãos, todo tempo é tempo da gente produzir algo. Se você está viva, é porque Deus quer que você produza. Aí Jesus conta uma outra parábola. Diz que um homem veio para buscar frutos numa videira e não achou. E aí o viticultor falou: deixa que eu vou cavar ao redor dela. Não, aí o dono quis mudar, que quis cortar. Não, corta. Aí o que cuidava falou: Senhor, não, me dá mais um ano. Eu vou cavar, vou adubar, vou regar. Se ela não produzir esse ano, você corta. E o dono falou: eu vou cortar, porque para que ela está ocupando inutilmente a terra? Você está entendendo? Que se você está ocupando a terra, se você está viva, é porque Jesus quer o fruto da sua vida hoje. Quer o fruto lá no seu deserto, lá no seu casamento, lá nesse relacionamento, lá dentro desse trabalho que é um deserto horrível. Jesus está esperando ver o figo do tempo do seu inverno, do tempo do seu deserto. Eu costumo pedalar. O exercício físico que eu faço é ciclismo. Comecei na pandemia porque era a única coisa que podia fazer. Sou apaixonado pelo pedal, gosto demais, porque junta a natureza, a liberdade, o exercício físico que vai liberando dopamina, endorfina, serotonina, dando aquela sensação de prazer, junta os amigos da igreja, a gente vai rindo, tirando sarro um do outro, é bom demais. Uns anos atrás, a gente foi no inverno, nesse tempo agora, visitar uma cachoeira ali perto, uns 50 quilômetros, 25 para ir, 25 para voltar. E no tempo de seca, no meio do canavial, Ribeirão Preto é rodeado por canaviais. Ribeirão Preto passa uns 2-3 meses sem chover às vezes. Então é uma camada assim de pó. A gente ia pedalando, a gente não conseguia enxergar às vezes nem coisa de doido também. Nem conseguia enxergar nem o amigo da frente, tanto pó. Chegamos na fazenda do Alho, onde tem 5 cachoeiras, que para mim é o meu paraíso de descanso, de terapia. Chegamos lá e o dono falou: antes da gente ir para as cachoeiras, eu vou fazer um tour com vocês, eu vou levar vocês no meu pomar primeiro. A gente foi no pomar. De longe assim eu já vi jabuticabeiras. Quem gosta de jabuticaba aqui? Jabuticaba é bom demais, amo. Na hora que eu vi, elas estavam assim, eu falei: meu Deus, estão morrendo. Eu pensei: esse nosso inverno. Aí eu cheguei pro dono e falei: vem cá, o que vocês estão fazendo? Vocês estão molhando essa jabuticabeira, não vão deixar ela morrer não, né? Ele falou: não, a gente não pode molhar, porque é a escassez do inverno que faz com que ela se prepare nas suas raízes, na sua seiva, para que na próxima estação os frutos venham mais abundantes e mais doces. Se a gente molhar ela agora, na próxima estação os frutos são mirrados e são poucos. Eu falei: uau, a gente precisa aguentar o nosso deserto, porque vai chegar a estação quando o Espírito lá do alto descer e nós vamos produzir os frutos. Aguenta firme, minha irmã, aguenta firme. O deserto não é maior do que você e muito menos do que seu Deus. Aguenta firme, Ele não vai te matar, Ele não vai roubar os teus frutos. Deixa Deus desfrutar de você. Para de dar desculpas. Não, eu não
posso, agora eu estou vivendo um tempo difícil, não posso fazer nada, não conta comigo. Eu poderia falar tanto de pessoas da Bíblia como de pessoas da minha igreja, que eu falo assim, como assim? Essa pessoa está aqui todo culto sorrindo. Como assim? A gente tem uma irmã lá, a Vanessa, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Vocês conhecem, uma doença autoimune, crônica, que não tem cura, tem tratamento, e ela aparece assim por surtos. E quando ela descobriu, ela estava grávida e ela teve um surto na sua visão e ficou cega. Então ela não conhece seu filho. Hoje ele deve estar com seus 17 anos. O menino nasceu, ela não conhece porque ela ficou cega de um surto que deu. Depois ela teve um surto na sua coluna e ela ficou por meses de cadeira de rodas sem andar. O seu marido não aguentou o deserto dela, abandonou ela no seu deserto. Então ela tinha esse filho cega para criar. Um filho mais velho que logo saiu de casa. Ela nunca entregou sua célula. Ela nunca deixou de fazer uma reunião de célula. Mas como, mano, que ela é cega? Ela pedia para outra pessoa ler. Ela não falta um culto, uma conferência. Que mulher! Eu falo, vocês conhecem pessoas assim. Isso é para calar os nossos argumentos, que a gente não frutifica por causa do deserto. E quando eu vejo uma Vanessa na vida, eu falo, Deus, que os meus frutos sejam abundantes. Eu tenho que dar abundantes frutos, porque olha essa irmã, a quantidade de frutos que ela dá, como ela consegue. Jeremias, queridos, quando Deus chamou Jeremias, Jeremias vivia no pior deserto, na pior época, a apostasia de Judá. A apostasia de Judá, Babilônia já estava sendo profetizada. Deus já havia levantando outros profetas falando, se vocês não se arrependerem, Babilônia vai vir, vai destruir Jerusalém, tudo, vocês vão pagar um preço alto, se arrependam. E Deus resolve levantar Jeremias como profeta, para tentar livrar Judá desse caos que foi o cativeiro. E quando Deus chamou Jeremias, olha o que Jeremias diz, versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, diz assim, versículo 4: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Você está vendo que antes de você nascer, nasceu o seu propósito? Antes de você existir, já existia o seu propósito. Você nasceu para o seu propósito. Vai dar certo, irmão, no final, porque Deus não se equivocou com a sua história. Se você está correndo a carreira que Deus escreveu, se você está cumprindo o script de Deus, vai dar certo, porque Ele escreveu a sua história. Cada um dos nossos dias escritos e determinados está aqui. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, eu te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me diz, na versão super atualizada, Ele diz, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, não temas diante desse deserto, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca. Olha a provisão de Deus. Tocou minha boca e o Senhor me diz, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você tem problema para falar? Pois é, eu não tenho problema nenhum, eu tenho tudo o que você precisa. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Jeremias está dando todas as suas desculpas. Ele olha o cenário e fala, eu não quero esse deserto, Senhor, eu sou inexperiente, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não consigo enfrentar, esse povo é doido, eles estão matando todos os profetas, eles não querem saber do Senhor, eles viraram as costas para ti. Senhor, me livra desse deserto, eu não vou dar conta, eu não sei nem falar. Às vezes a gente pensa que não vai dar conta do nosso deserto, mas, querido, não é sobre você, a sua capacidade, é sobre o poder dele, é sobre o propósito que ele tem. Se você permanecer fiel, você vai dar conta, sim. Sabe o que Deus precisou fazer com Jeremias aqui? Tem uma hora que ele fala assim, Jeremias, o que você vê? Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira.
E Deus falou: yes, é isso aí, vistes bem, agora vai. E Jeremias foi. E Jeremias passou um terrível, um deserto terrível, porque o povo não se voltou para Deus. Ele foi esbofeteado, jogado num poço com lama. Ele foi injustiçado, caluniado, deixado com fome. Sofreu muito no seu deserto. Era um deserto. Mas o dia que Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu Jerusalém, pôs fogo em tudo, derrubou o templo, matou muita gente, e o que ficou levou cativo para a Babilônia. Sabe o que Nabucodonosor falou ao seu general Nebuzaradã? Falou: Nebuzaradã, vem cá, destrói tudo, não tem pena de ninguém. O rei você pega, leva para a Babilônia. Lá os olhos de Zedequias foram cegados. Mas antes ele viu os seus filhos serem mortos na sua frente. O rei de Judá. O rei de Judá. Mas com relação a Jeremias, o rei Nabucodonosor falou: agora lá tem um tal de Jeremias, um profeta. Não me encosta a mão nele. Faça tudo o que ele te disser. Trata-o como se ele fosse um rei. Uau, gente. A fidelidade vale a pena. No mais duro deserto, Jeremias viu muitos jovens sendo mortos, talvez mulheres estupradas, crianças levadas cativas, mas ninguém ousou encostar a mão. Por conta da fidelidade, ele aguentou o seu deserto. Ele produziu o fruto da fidelidade nos momentos mais difíceis, até que o Espírito lá do alto desceu. E aí o deserto de Jeremias se transformou num pomar, e o pomar num vale frutífero. É isso que Deus tem para você. Se você não desanimar, se você não desistir, se o seu deserto não te matar, o que você precisa entender primeiro não precisa negar a sua realidade. Os desertos são desertos, ok? Eles são difíceis. Então, não adianta você chegar a ver um diagnóstico e falar: o médico falou que não tem cura, mas isso aqui não é verdade, não. Não, é verdade. O médico falou que não tem cura. Você não precisa negar a sua realidade natural. Você só precisa colocar a realidade espiritual acima da sua realidade natural. A fé, ela não nega aquilo que os olhos veem. Ela vê além do que esses olhos conseguem ver. Você consegue compreender isso? Então, no seu deserto, não adianta você negar o seu deserto. Falar: não, tá tudo bem, meu casamento é uma bênção. Não, às vezes seu casamento não é uma bênção. E Deus sabe disso. Mas é por isso que Deus te colocou lá. Porque você vai transformar o seu deserto num pomar. Jeremias está falando: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele está mentindo? Não. Gideão estava mentindo quando falou: eu sou o menor da casa de meu pai, da minha família. Gideão estava mentindo? Não. Maria estava mentindo quando ela falou: Senhor, é impossível, porque eu não conheço homem nenhum, nunca tive relacionamento sexual. Ela estava mentindo? Não. Moisés estava mentindo quando ele falou: Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, eu já aprontei no passado, eles já me rejeitaram. Ele estava mentindo? Não. Todos eles estavam mostrando a sua realidade natural, mas Deus está enxergando a realidade espiritual, que vai acima da natural. Uma vez eu vi uma ilustração que mostra bem isso. Diz que uma vaca estava num pasto terrível, seco, não tinha nada de verde, só marrom, só terra. Essa vaca, é possível que ela sobreviva num lugar que não tem uma folhinha? Você acha que ela vai sobreviver? Não, vai morrer. E se a gente comprar um óculos Ray-Ban desses verdes e colocar na vaca? Você acha que com óculos Ray-Ban ela consegue sobreviver? Não. Às vezes a gente quer anular a nossa realidade, sabe? E falar: não é isso, não é isso, não é isso. Pela força da mente, pela negação. Isso não resolve o nosso problema. Sabe o que a fé faz? Ela pega e joga o óculos Ray-Ban fora. E ela enxerga só terra. E ela fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar nos lugares altos, Ele coloca os meus pés como os da costa. É uma confissão de uma realidade que está acima da natural.
Por isso que Deus falou para Jeremias: Jeremias, para de ficar falando da sua realidade natural. Eu não passo de uma criança, eu não sei, eu não posso. Sabe como vai começar a mudar o seu deserto em pomar? Quando você começar a mudar a sua linguagem. O que você tem falado a respeito do seu deserto? Eu não aguento mais, não vai dar certo. Esse homem não tem jeito. Eu já orei, não dá certo, já tentei. O que você tem falado do seu filho? Do seu comportamento errado, da sua rebeldia, da sua vida desviada? O que você tem falado lá do seu trabalho, do seu salário? Será que você só fala? Obrigada, minha querida. Aquilo que os seus olhos conseguem ver? Então você vai continuar vivendo aquilo que os seus olhos conseguem ver. Mas a partir do momento que você começar a falar aquilo que os olhos de Deus estão vendo, dizendo amém, Deus falou, é isso, a sua promessa é assim, e é isso que eu vou viver. Então o Espírito começa a descer lá do alto sobre você. E você começa a mudar a sua realidade. É sempre assim, queridos. Você precisa começar pelas suas palavras, porque palavras são sementes. Palavras são sementes. Quando Deus pegou Ezequiel um dia e colocou ele no meio de um vale de ossos sequíssimos, falou: Ezequiel, esses ossos podem viver. Sabe o que Ezequiel falou? Senhor, tu sabes? Vida e morte é do Senhor, não depende de mim. A resposta de Ezequiel é: não depende de mim, depende do Senhor. Eu creio que aquilo que o Senhor falar vai acontecer. Foi uma confissão de dependência. Deus gostou daquilo. Então mudar um vale de ossos secos em um deserto, ainda que para mim seja impossível, Senhor, tu sabes. Para o Senhor não há nada impossível. Não há coisas demasiadamente difíceis para o Senhor, é o que a Bíblia diz. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Pode reviver. Ezequiel fala: Senhor, tu sabes, tu tem todos os poderes. E Deus fala: então fala. Deus precisa de alguém que fale ao deserto, que fale ao vale de ossos secos, às situações impossíveis. Deixa Deus tocar na sua boca, como tocou na de Jeremias, como tocou na de Isaías, para você ver o seu caos mudando em bênção, a sua tribulação em vitória, a sua angústia em alegria, as suas cinzas em vestes de louvor. Comece pela sua boca, pela sua palavra. Você sabia que da sua boca, da onde você se alimenta, é o que você vai viver? Olha o que diz esse versículo de Provérbios: do fruto da boca, o coração se farta. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Fala comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você pode estar no meio da morte, mas lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Jeremias: não digas, não passo de uma criança. O que Deus está falando para você hoje, minha querida: não digas o quê? Não tem jeito, eu não aguento mais, eu sou incapaz, eu sou menor. Porque não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua circunstância, tem a ver com o propósito e com o poder dele. É com o Espírito lá do alto que tem a ver. Abra mão hoje dos seus argumentos. Deixa Deus mudar o seu deserto num pomar. Sabe aquela história da Cirofenícia? Aquilo para mim é tão impactante. Porque uma mulher tinha uma filhinha terrivelmente endemoniada. Poucas situações poderiam ser pior do que essa. Você vê sua filhinha, eu imagino que seja uma criança, dominada por espíritos. E ela vem desesperada atrás de Jesus, clamando. E ela entra num deserto. Ela já vinha vivendo no deserto. Ela começa a fazer tudo direitinho. Mas Jesus não lhe responde palavras. O que você acha que ela faz? Vai embora? Não. Ela continua dando fruto. Quando Jesus não respondeu palavras, ela continuou clamando. Jesus foi gostando daquilo, foi fazendo de difícil, mas foi olhando o comportamento dela.
E aí ela clamando, os discípulos falam: Jesus, fala alguma coisa para essa mulher, para ela ir embora. E ele fala assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus complicou a situação, parece que a resposta foi contrária. E o que ela fez? Se revoltou? Saiu da igreja? Não. Ela continuou orando. O fruto estava lá. E Jesus só olhando de longe as folhas, vai vendo os frutos no meio do tempo que não era para dar fruto. E aí ela clamando, e Jesus fala: mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela fala: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sabe o que Jesus falou para ela? Uau! Mulher, por essa sua palavra, pode ir. A sua filha já está boa. Irmãos, quem resolveu a situação dela não foi Jesus, foi ela. Por essa sua palavra, é o que está narrado aqui. Olha o que Jesus diz. Deixa eu ver se eu anotei o texto aqui. Não notei a referência. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Às vezes, em vez de você ficar, se Jesus ficar murmurando, reclamando, se revoltando, adora. A Bíblia fala: e ela prostrando adorou. Quando Jesus viu aquele fruto, Jesus não aguentou, falou: mulher, pode ir. A fé confessa em palavras. Eu queria chamar o pessoal da música aqui. Você precisa entender que Deus é maior do que o seu deserto. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha isso, irmãos. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha a parábola que Jesus viveu aí, sendo confirmada pelo profeta. No ano da sequidão, não se perturba, não fica revoltado, não fica angustiado nem deprimido, não receia, nem deixa de dar fruto. Vocês já ouviram falar da acácia do Teneré? Quantas aqui conhecem a acácia do Teneré? Não conhecem? Não foram apresentadas a ela? Eu queria que o pessoal da projeção aí ó, estou apresentando vocês a acácia do Teneré. Essa é uma árvore, uma acácia, plantada na região subsaariana, do deserto do Saara, dentro do país do Níger. Ela ficou conhecida como a árvore mais isolada do mundo. Foi descoberta em 1940. Porque 200 quilômetros de raio, 200 quilômetros para cá, 200 quilômetros para cá, 200 quilômetros para cá e 200 quilômetros para cá, não tem mais nenhuma vegetação. Só a acácia do Teneré. Não é estranho isso, queridos? Essa região antigamente tinha mais árvores, mas o clima foi mudando, o solo foi se tornando cada vez mais árido, clima, temperatura mais alta, e aí foi tombando. Mas uma árvore do seu lado, outra árvore. Cada vez que o sol nascia, essa acácia olhava para o lado e falava: dessa vez foi a Terezinha, pobre Terezinha. Olha aqui, dessa vez a magnólia foi embora, mas ela permaneceu por anos. Essa acácia, ela era uma bússola no deserto. Ela estava nos mapas de guerra dos exércitos europeus, franceses, ingleses. Quando tinham que ultrapassar o deserto, eles se guiavam pela acácia. Era o único ponto de referência. O resto era
areia, ela era uma bússola, um lugar de oásis, uma sombra. Apesar de ser a árvore mais isolada do mundo, viver nessa região, ela abençoava. Ela trazia direção, ela trazia descanso, trazia sombra, sozinha. E em 1940, quando ela foi descoberta, diz que uma tropa do exército francês começou a cavar aí próximo e descobriram um poço a 35 metros de profundidade. E quem estava lá? As raízes da acácia. 35 metros para baixo. Sabe o que explica isso que você vê para cima? O que está embaixo. As raízes estavam nas águas, até que se derrame sobre nós o Espírito. 35 metros para baixo. Enfrentou por décadas esse deserto sozinho. Foram tombando do lado dela, mas ela permaneceu. 1973, diz que um caminhoneiro bêbado, irmãos, atravessando esse deserto, acho que o caminho estava tão apertado, ele bateu na caça do Teneré e matou a caça. Vocês podem pesquisar essa história, está na internet, na Wikipedia, aí, em qualquer... Um caminhoneiro bêbado, irmãos, tanto lugar para passar, ele bateu na caça e destruiu. Ela morreu. Sabe o que fizeram com os restos mortais dela? Levaram para o Museu Nacional do Níger. Se você visitar, está lá a acácia do Teneré, como ícone de quem não é vencido pelo seu deserto, por pior que seja. O ícone de 1000 caiam à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não sou atingido. O ícone de que quando o Espírito do alto desce sobre nós e encharca as nossas raízes, pode durar por décadas o nosso deserto. Temos folhas e temos frutos doces para alimentar e para servir. Primeiro o Senhor, depois quem está à nossa volta. Depois que ela foi levada para o Museu do Níger, sabe o que fizeram aí no lugar? Um memorial à acácia do Teneré. Colocaram essa árvore aí de metal, essa não vão ter jeito de destruir, em memória dela, para que lembrem do legado da árvore que não sucumbiu ao seu deserto, que venceu o seu deserto e não foi vencida por ele. Eu conheço mulheres que já se foram, partiram. Algumas por conta das suas enfermidades. Meu pai, um herói, um grande homem de Deus, foi por conta de uma enfermidade. Mas quando eu olho para a minha história, eu vejo o Elias do Teneré plantado, porque ele não negou a sua fé, ele não deixou de adorar. Meu pai não sucumbiu ao seu deserto, não, porque o deserto vem, queridas, para roubar a sua fé. Você lembra de Jó? Satanás falou: deixa eu tocar. Deus falou: pode tocar em tudo. A intenção de Jó era adquirir camelos. Quem acha a intenção do diabo era ter camelos? Era ter casas? Não. A intenção do diabo era ter a fé. A fé. O seu deserto está provando a sua fé. Que tipo de material você é por dentro. Que o dia que você for, porque nós vamos, mais cedo ou mais tarde, os nossos dias estão cantados. Se Jesus não voltar, Maranata, que venha Jesus logo, logo. Nós vamos, queridas, um dia ou outro. E que legado vai ficar? Que legado você está deixando na sua casa? Que o deserto é maior do que você, do que seu Deus. Que o deserto rouba o seu propósito. Que o deserto estão frustrando os planos de Deus. Qual é o legado que você está deixando? Por favor, fique em pé.
Feliz é a mulher cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, a qual, passando pelo vale árido, pelo vale de choro, pelo vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada uma delas aparece diante do Senhor. Feliz é a mulher que transforma o seu vale árido em um manancial. Onde estão as suas raízes, querida? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Há uma realidade maior do que essa que você vive, que você enxerga. É a realidade que você vai viver daqui uns dias. Ela é tão real quanto essa de hoje, que machuca, que dói, que é marrom, sem graça, dura de aguentar. A realidade de amanhã, ela é tão real para Deus. Deus, Ele não está hoje, você entende isso, né? Deus é atemporal, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, atemporal, eterno. Deus está no passado como Ele está no futuro. Já está certo o meu futuro, o seu. A realidade que você vai viver ontem. Paulo fala, por isso não cansemos de fazer bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Não cansemos, irmãs. Não cansemos, Deus. Que Deus traga o Espírito lá do alto sobre a sua vida, sobre o seu deserto, a provisão. Se você não desanimar, não cansar, não deixar de dar frutos, você vai viver todas as promessas. O que está faltando hoje para você aguentar, como essa a Cássia aguentou, um manancial. As raízes têm que estar lá no ribeiro. Aquilo que você é aqui em cima, onde as pessoas veem a beleza, os frutos ou não, a escassez, depende daqui, ó, da onde estão as suas raízes. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você pense no seu deserto, do jeito que ele é, do tamanho que ele é, da intensidade que ele é. Pode encarar. Porque quanto maior for o seu deserto, maior será a sua bênção. Quanto maior for o seu deserto, mais Deus será glorificado em você. Então você não precisa negar, pensa no seu deserto. Agora, com os olhos da fé, olha para o alto. Olha para o alto. Espírito Santo, abre olhos aqui nessa noite. Traz colírio. Traz colírio. Derive meu humano e canta de que ele ama de achais. Só de andar e que ele sei de andar lá.